Bom, é isso aí. Estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o Profeta. Não esse Profeta. O Profeta, o terceiro livro de Duna, desse primeiro tomo de Duna. Esse vídeo é o vídeo final de uma série de 3 que a gente fez aqui sobre Duna. Então quem não assistiu os outros vídeos ainda, assista os outros vídeos primeiro, parte 1 e parte 2. Parte 1 chamada Duna, parte 2 chamada Muad'Dib e essa terceira parte agora chamada O Profeta. Ele, ao contrário da passagem do primeiro para o segundo livro, ele não é uma continuação de logo em seguida, assim. Ele tem um gapzinho ali, tem um buraco de 2 anos entre o final do segundo capítulo, né, e o começo desse terceiro. Então, quando nós chegamos na história de novo, o Paul já está no deserto, já está com os Fremen há 2 anos, ele já tem um filho com a Shani. Então ele já está muito mais integrado nessa cultura Fremen e já bem encaminhado nesse caminho para a liderança dos Fremen e tal. Logo no comecinho a gente tem uma visão dos Harkonnen, né? E tem uma cena logo no começo que mostra que mesmo entre os Harkonnen eles são uns bichos traíras, assim, né? Eles estão sempre um traindo o outro, estão sempre procurando maneiras, né, de se beneficiar do outro e tal, né? Então a gente tem o Feyd-Rautha com medo de ser assassinado pelo Duque, e o Duque achando que o Feyd-Rautha vai querer matá-lo. Então tem sempre esse medo ali, essa situação de tensão mesmo entre eles, mesmo dentro da família, né? E uma coisa que mostra bem nesse comecinho, assim, a respeito do Conde Vladimir, é o quanto ele é essa figura odiosa, né? Ele é, assim, ele é um estuprador, né? Acima de tudo, né? Ele é deixado meio que subentendido ali que ele abusa do Feyd-Rautha, mas ele tem os escravos também que ele traz para abusar e acaba matando depois, né? Então ele é esse tipo de pessoa odiosa, assim, de pessoa que esse nível de maldade destilada ali dentro dele, né? E, enfim, mais uma vez aí um esforço para mostrar o quanto que eles são, que os Harkonnen, né, são os opostos, né, dos Atreides, né? Enfim, voltando para a história do Paul, né? Então ele tá ali e ele precisa, né, cavalgar, né, se tornar para realmente se tornar um Fremen, né? Ele precisa cavalgar um verme, né? Cavalgar um produtor, né? Como eles chamam, né? E aí é um pouco mais revelado qual que é essa relação entre os vermes e a especiaria, né? Os vermes, na verdade, através do funcionamento biológico deles, eles acabam secretando substâncias, né? Tem gente que interpreta como se fosse cocô de verme, né? Como se fossem as fezes do verme. Tem gente que interpreta como se não são fezes dos vermes, mas são alguma substância que é excretada, expelida pelo verme e em contato com o ambiente ele acaba tendo uma reação e formando a especiaria, né? Mas enfim, então por isso que os vermes são chamados pelos Fremen de produtores. Então a relação dos vermes com
a especiaria é direta, assim, né? E os Fremen, eles, para se locomover pelo deserto, eles usam esses vermes como montarias, né? Porque eles são super gigantescos e super rápidos, né? E como que eles fazem isso, né? Eles têm uma espécie de uns ganchos que eles conseguem, né? As minhocas, como minhoca, né? Eles têm aqueles anéis, né? Então esses ganchos eles colocam dentro desses anéis e então a areia, né? Por ser abrasiva, né? Ela começa a irritar o corpo do verme que está exposto, né? Porque está aberto por causa do gancho. Então o verme tende a jogar essa parte que está aberta, né? Por causa dos ganchos para cima, então ela começa a andar, então ela não entra mais na terra e ela joga então para cima. Então no momento que eles colocam esses ganchos, eles eles acabam montando em cima do verme, né? Então esse é o processo. E é uma coisa super perigosa, porque o verme é um bicho enorme, né, e tal. E então é considerado também um rito de passagem, assim, das crianças Fremen para os adultos Fremen, né, e tal. E, enfim, o Paul tá nesse processo, tudo, ele vai lá e consegue montar o primeiro verme dele, é super bacana a cena, né? E nesse momento os Fremen já estão querendo que ele se torne o líder, né? Ele que, assim, a liderança da tribo, a passagem de sucessão da tribo é sempre feita por costume, é sempre feita através de um desafio e um tem que morrer ali, o vencedor vira o novo líder, né? E o Paul percebe que os Fremen esperam isso dele, né? Que ele desafia o Stilgar, e ele não quer fazer isso, né? E ele sabe que, além de Fremen, ele ainda é um Atreides, ele ainda é o Duque, né? Então ele ainda tem uma outra função fora cuidar dos Fremen, né? E ele usa isso como argumento, né? Então é feito todo um ritual e tal para mostrar pro povo que o Paul não tem por que matar, né? O Stilgar, e tanto que ele fala, ele é meu braço direito, se eu vou perder meu braço direito eu vou ficar mais fraco, eu preciso dele aqui, né? E ele fala, esse é um costume, mas os costumes mudam e a gente precisa mudar esse costume, porque a gente precisa parar de ficar matando os nossos mais fortes, né? Porque o cara era o líder, né? Aí você vai lá e mata o líder pra ser o novo líder. Pô, aquele cara era o mais forte, então você tá matando, você tá deixando o pessoal mais fraco, né? Em matar esses melhores guerreiros, melhores líderes, melhores, né? Então o Paul argumenta isso e tudo, e lógico que incitando o povo, incitando os Fremen e tal, numa cerimônia e tudo, então todo mundo também um pouco levado ali pela emoção, acaba aceitando esse novo costume, e o Paul sabendo, né? O Paul já avisando que ele tem que tomar o lugar dele como Duque, né? Porque esse planeta todo, Arrakis todo, é dele, é do ducado dele, né? Então ele precisa retomar o posto dele, né? Então, com isso eles começam a preparar um ataque, o Paul reencontra o Gurney Halleck e ele automaticamente volta pro lado do Paul. Ele fala, não, eu nunca saí do seu lado, só achava que você estava morto, mas já que você está vivo eu tô aqui, né, pra servir e tal. E tem um ponto importante também da história, que é quando o Paul ele vai beber aquela água da vida, né, que só as Bene Gesserit bebem, né, só as mulheres bebem, porque todos os homens que tentaram morriam, né? Então ele vai tentar cumprir esse passo aí da profecia, né? E ele bebe uma gotinha só e ele fica em coma durante 3 semanas lá, né? E assim, é um negócio super, super complicado, só que nesse momento ele tem um outro daquela expansão da mente, né? Grande parte desse terceiro capítulo, né, lida com o Paul já
não sabendo direito o que é passado, o que é futuro, né? O que é o presente, ele não sabe se as coisas aconteceram ou não, né? Porque como que a presciência funciona nesse universo do Duna, né? Ele meio que calcula possibilidades, né? Então ele vê desdobramentos das ações, né? Então ele fala, se eu seguir tal ação, tal linha de ação, tal coisa vai acontecer. Se eu não quiser que tal coisa aconteça, eu preciso movimentar isso aqui para que isso não aconteça, né? Então tem um novo desdobramento. Então não é que existe um destino pré-estabelecido ali, mas existem essas opções que ele consegue calcular e ele consegue ter essa presciência de como que as ações dele vão se desdobrar. Então ele consegue meio que manipular o futuro, né? Manipular esse destino. Destino como ponto final ali, né? Não como um ponto fixo que não pode ser mudado, né? E depois ele toma essa água da vida, né? Então ele meio que cumpre aquela profecia do Kwisatz Haderach, né? Do escolhido, né? E então ele além de ser o Duque, além de ser um líder Fremen, ele também é o escolhido, né? Então ele vai guiar todos os Fremen para a liberdade real, né? Para a vitória. E é legal que ele ficou em coma lá por uma gotinha, né? Só dessa água da vida, né? Que como que a água da vida é produzida, né? Eles, em todos esses sítios Fremen, né? Eles têm um verme pequeno, né? Ali em cativeiro, né? Então eles, para criar essa água da vida, eles têm que afogar esse verme e, né, nessa hora que ele afoga, essa água que ele é afogado se transforma nessa água da vida porque é super concentrada ali, né, da especiaria, né? E então ele logo que ele volta, né, desse coma de 3 semanas aí, ele vai e já bebe mais água da vida, então ele tem essa expansão aí do cérebro dele para conseguir e assim cumprindo, né, esse papel messiânico aí, né, esse papel da profecia. Enfim, é muito, muito bacana assim a maneira como é feito a chegada deles, né, no Palácio de Araquim, né, porque eles mostram que a Alia, né, a irmã do Paul, que é a menina que nasceu, já era consciente, né, ainda no útero, né, então ela é basicamente uma adulta, assim, só que ela é uma criancinha, só que ela fala e raciocina como uma adulta, porque ela tem todo o conhecimento das madres superioras, né? E ela é raptada ali, né, pelos Harkonnen e tal, dentro daquelas tropas do Sardaukar, e ela é levada para dentro do Palácio de Araquim antes, né, do Paul e toda a tropa dos Fremen chegarem, né? Então, nós acabamos não vendo a batalha lá fora, mas a gente vai vendo ela colocando medo nos Harkonnen, colocando medo nesse pessoal todo que tava ali dentro, né? Tá, imperador, tá todo mundo ali, né? E ela colocando medo nesse pessoal, falando, meu irmão tá chegando, e daqui a pouco a gente vê tudo sendo destruído e o Paul chegando com os Fremen, né? E é super bacana, assim, e esse finalzinho é uma pena que seja rápido, porque tanto o Vladimir Harkonnen quanto o Rabban a Besta, né, que ficou ali tomando conta de Araquim, né, de Arrakis,
no geral, né? Foi o Harkonnen que ficou ali. Eles acabam morrendo nessa batalha e nós não vemos eles morrerem, basicamente, né? O Harkonnen, o Vladimir, ele é morto pela Alia, né? A gente vê ela matando. Mas o Rabban, a besta, ele... que seria legal se tivesse um encontro do Gurney com ele, porque o Gurney queria vingança, né? Por causa de tudo que ele sofreu na mão da besta, né? Do Rabban. Infelizmente a gente não vê isso, a gente só é informado que ele morreu e é uma pena, poderia ter o encontro dos dois ali, né, e tal. Mas nós temos um confronto final ali entre o Poe e o Feyd-Rautha. Ali no finalzinho tem um duelo entre os dois, o Feyd acaba desafiando o Poe e, enfim, o Poe obviamente o vence, né, e depois através ali de umas manobras políticas, o Poe acaba retomando o controle de Arrakis, né? E força ali um casamento político com a princesa Irulan, né? Filha do imperador, porque assim ele já deixa o caminho para um Atreides chegar no trono, né, visto que o imperador não tem filhos homens, né, então ele ou o filho dele chegaria ao trono, algum outro Atreides chegaria ao trono, né. E esse finalzinho são diversas manobras políticas ali que o Poe executa para conseguir o poder e, enfim, é super rápido, são as últimas 5, 6 páginas do livro todo, né? Então é super rápido isso. Poderia dar deixa um gosto de que a gente queria mais explicações, mais dessas tramas, mais desse último grande combate, né? É super rápido isso, o que é uma pena, porque é tão gostoso de ler e realmente a gente fica com vontade demais. Um outro ponto que é interessante é uma mudança de visão que a Jessica teve, a Lady Jessica teve da Shani, né? Porque ela tinha aquela visão de que, não, essa menina não pode ser a esposa de um duque, né? Ela tem essa visão aristocrática, né? E inclusive tem uma cena que ela tá servindo café ali, né? A Shani tá servindo café com aquele joguinho de café que ele tinha conseguido, né, no primeiro duelo dele, que ele acabou pegando, né, no primeiro duelo como parte ali do ritual. E a gente vê a Jéssica perguntando, né, o que essa menina vai poder fazer, ser para um duque, né? O que ela vai poder fazer para um duque a não ser realmente servir café, né? E ela pensando dessa maneira aristocrática, né? Existem posições políticas, posições dessa aristocracia toda que precisam ser mantidas e respeitadas, né? E depois, no final, ela tem ali uma epifania dela e ela percebe o quanto ela estava sendo injusta com isso e ela fala pro Poe, né, que ele tem que esquecer de tudo isso e que ele tem que ser feliz com a mulher que ele escolher, né, ser feliz e tal, a mulher que ele gostar. E ela admite que ela gosta da Shani e que ela mesmo começa a enxergar de uma outra maneira, né? E aí no final, quando o Poe força esse casamento com a princesa Irulan, que é um casamento político, né? Ele deixa bem claro, né, que ela só vai ter o nome, né? Ela só vai ter no papel, a princesa Irulan só vai ter no papel, que quem vai ser realmente a companheira dele, né, será a Shani, né? Porque eles acabam perdendo o menino no meio da batalha toda. Eles têm um filho, né, os dois, que chamava Leto, por causa do pai do Poe, né? E o menino morre na batalha, mas ele promete, né, que ele nunca vai poder ser substituído, mas existirão outros filhos, né? E enfim, e que quem vai realmente ser a companheira dele será a Shani, não a princesa Irulan. E ainda tem uma brincadeirinha legal, assim, que
a Lady Jessica fala que ela tem pretensões literárias, né? Porque durante o livro inteiro nós vamos vendo trechos de obras que a Princesa Irulan escreveu, né? Tudo isso após os acontecimentos do livro, né? Então a gente vai vendo pedacinhos das coisas que ela escreveu, né? Então ela vai lá e fala, ela tem pretensões literárias, tomara que ela se satisfaça com isso, porque é só o que ela vai ter, né? E aí no final, né, fica aquele... eles até falam, né, que... como é que é? Deixa eu até ler aqui. Enquanto ela vai ser chamada de esposa, né, elas vão carregar o título de concubina, mas a história irá chamá-las de esposa, né, porque a Lady Jessica também era uma concubina, né. Oi, Todinho, tudo bem? E então tem esse ciclo de novo, né? Enquanto o Duque Leto teve um filho com a concubina, porque o Duque Leto nunca se casou, né? Ele teve o Paul com a concubina dele. Então os filhos do Paul também serão da concubina e não da esposa, que é a Princesa Irulan, né? E tem esse ciclo se fechando aí da história do pai com a história do filho, né, do Paul. Enfim, mega livro, né, não é à toa que é uma das obras mais influentes da ficção científica, assim. Ele é muito bem escrito, muito denso. A construção de mundo dele é uma coisa fantástica, assim, as culturas, as casas, os costumes, a maneira como cada grupo de pessoas fala diferente, enxerga diferente, age diferente. Muito bacana, muito, muito legal. Enfim, é um livro aí de suas 600 páginas aí e deixa a gente com vontade de mais, né? Por sorte, tem mais. Por sorte, tem mais. Então, existe continuações, existem sequências aí de Duna, né? Foram 6 livros escritos pelo Frank Herbert. E depois tem um monte de livros aí escritos pelo Brian Herbert, que é o filho dele, que continuou, né? Fez prequels, né, de toda essa história e tal. Então existe muito material para ser lido e para viver em Duna, né, viver em Arrakis. E o próximo livro chama O Messias de Duna. Enfim, eu pretendo fazer também, ler o livro aqui para o canal, relê-lo, né, porque eu já li na vida, mas eu pretendo relê-lo e falar sobre ele aqui no canal. Enfim, tem outros livros para ler na frente, mas eu volto ainda para o universo de Duna para falar mais de Duna. Então é isso aí, muito obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.